Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, e esse vídeo que você vai ver agora é um corte do meu curso PHP Essencial. Então, se você gostar dessa aula, gostar da minha didática e tiver interesse em saber mais sobre o curso, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos para a aula. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, e hoje eu vou mostrar para vocês como criar uma estrutura de dois selects condicionais, ou seja, um select ele depende do outro, os valores de um select dependem do outro para funcionar, usando apenas PHP e HTML. Ou seja, esse vídeo é ideal para você que ainda não estudou JavaScript, você vai conseguir fazer esse select condicional usando apenas PHP. E para mostrar para você como ele vai ficar, ó, a gente tem aqui o estado, vou selecionar, por exemplo, Minas Gerais, clicar em avançar, e aí vai ter o select de cidade, então tem todas as cidades de Minas Gerais. Vou selecionar uma aqui e quando clicar em avançar, vai ter, você selecionou a cidade com o ID, o ID da cidade, e voltar ao início, que é o link para a gente recomeçar esse processo. Então pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores aí do curso, que a pasta do AMP ela fica no C2 pontos, o AMP 64, www, e aqui a gente tem todos os nossos projetos. Então eu já tenho aqui criado, na verdade, uma pastinha chamada Select, e aí no seu caso você vai criar, e eu vou entrar nessa pastinha. Não tem nada dentro dela, certo? Eu já estou com ela aberta aqui no meu Visual Studio, então vai ser nessa pastinha que a gente vai criar o nosso projeto. A primeira coisa a se fazer é um arquivo de conexão ao banco de dados. Para essa conexão funcionar, você precisa estar com o seu AMP Server aberto e rodando, e ele precisa estar verdinho. Se ele não está verdinho, deu algum problema aí no seu, você precisa dar uma olhada aí no Google para ver como resolve. Então, o AMP Server rodando, já está verdinho. Eu vou criar aqui um new file, botão direito, novo arquivo, conexão.php. Antes de continuar aqui com o meu código de conexão, eu vou criar a base de dados, que vai ser duas tabelas, uma com todos os estados do Brasil e outra com todas as cidades do Brasil. Então, eu vou vir aqui no meu localhost, eu vou vir aqui, localhost / phpMyAdmin, né, que é onde a gente faz o gerenciamento do banco. Se você ainda não tiver logado, o login por padrão, o usuário é root, R-O-O-T, assim. E a senha é em branco, então você faz o login aí. E eu vou vir aqui em base de dados e vou criar uma nova base chamada Select. Vou clicar em criar. Agora eu vou baixar um código SQL que já vem com todas as cidades e todos os estados do Brasil cadastrados. E você pode baixar isso aqui também no meu site zerobugs.com.br. Se você procurar por esse artigo aqui na pesquisa, você vai encontrar. Então eu tenho aqui um código SQL com todas as cidades e estados do Brasil. Você pode vir aqui, ó, clicar aqui em View All e apertar Ctrl S, e aí você vai salvar em algum local esse código SQL. Vou salvar aqui em Downloads, vou mudar para todos os arquivos e vou apagar esse .txt, que eu quero ele em .sql. Vou salvar. Tá salvo aqui. Agora a gente volta aqui no phpMyAdmin, vou clicar o arquivo e jogar aqui para dentro do meu banco de dados. Ele vai importar, ó, vamos aguardar. Quando acabar, ele vai marcar aqui como concluído o upload do arquivo. Pronto. Você também pode vir aqui, ó, em importar, e aí você seleciona o arquivo aqui e vem aqui, clica em executar. Então já tem aqui a estrutura, ó, vamos ver as cidades, ó, todas as cidades do Brasil. Aqui a gente não está conseguindo ler direito porque ela está codificada em padrão UTF-8. E aqui a gente tem todos os estados do Brasil, que vai ser a primeira tabela que a gente vai usar. Então, começando aqui, vou voltar aqui para o meu VS Code, eu já criei o arquivo de conexão. Vou abrir a tag PHP, vou fechar ela aqui e vou começar. Primeira coisa que eu preciso, hostname, onde que está hospedado esse banco de dados? No meu caso é localhost. Segunda coisa, usuário, vamos chamar de user, vai ser root, como eu já expliquei para vocês. Terceira coisa, password, a senha, vai ser em branco. Quarta coisa, o nosso banco de dados. Em qual banco de dados que a gente vai olhar? No meu caso é o banco de dados select. Agora eu vou criar uma variável chamada con
de connection, né, uma abreviação para connection, vai ser igual a new MySQLi. Aqui no caso eu estou criando um novo objeto MySQLi, então a gente não vai entrar muito nessa parte de programação orientada a objetos, mas o PHP por padrão ele vem com esse MySQLi instalado, então vocês vão fazer new MySQLi. E aqui a gente vai colocar primeiro o hostname, depois o username, depois o password, que é a senha, e depois o banco de dados que a gente vai se conectar. Bom, agora eu preciso verificar se isso deu certo. Então, if, na verdade eu vou verificar se isso deu errado, né? Se deu certo, tá tudo ok, não vai precisar fazer nada. Se deu errado, e a gente verifica isso acessando a variável connect errno. Aqui não é error não, tá? É ERRNO, errno, que significa, é como se fosse uma abreviação para error number. Então, se existe um error number na conexão, significa que deu errado. Então eu vou matar a execução do script, die, e eu vou escrever falha na conexão. Depois eu vou botar um pontinho que eu quero juntar duas strings e eu vou colocar aqui o connect errno, o erro. Vou colocar ele aqui entre parênteses e eu vou juntar aqui com outra string e eu vou colocar mais uma vez, vou concatenar de novo com a mensagem de erro, que é connect error. Aí é error mesmo. Então, falha na conexão, aí entre parênteses ele vai mostrar o número do erro e depois ele vai mostrar para mim a descrição daquele erro. Reparem que eu coloquei uma string aqui, as duas entre aspas, botei o pontinho para juntar com o número, depois outro pontinho para juntar com o fechamento do parênteses, depois outro pontinho para juntar com a descrição daquele erro. Então, até aqui, se a gente tiver feito tudo certinho, está feita a nossa conexão. Então, agora eu vou acessar esse arquivo, localhost/select, vai mostrar aqui para mim os arquivos, eu vou acessar o conexão.php. E ele está em branco, que é exatamente o que eu queria que acontecesse, ou seja, não apareceu nenhum erro. Então, beleza, está tudo certo, podemos continuar. Mais uma vez, vou criar um arquivo chamado index.php. E nesse arquivo, a gente vai abrir a tag do PHP e incluir o nosso arquivo conexão.php que eu acabei de criar. Agora, tudo que existe aqui dentro desse arquivo, eu tenho aqui. Ou seja, se eu quiser usar uma variável que está aqui, eu preciso digitar ela exatamente como está aqui. Se eu mudar o nome aqui, se você criou com o nome conexão, por exemplo, não vai funcionar o com aqui, vai funcionar a conexão que você criou. Então, no meu caso é com. Então, eu vou começar aqui a fazer a parte de HTML. Primeira coisa a se fazer é criar um formulário. Eu não vou especificar action, porque como eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, quando a gente não especifica, significa que a action é o próprio arquivo. Então, método vai ser get, também já expliquei para vocês no curso. O que é esse método get, como ele funciona e qual é a diferença para o post. E um select, e ele vai ter o name estado. ID ele não vai ter, vou apagar. Eu vou ter também, vou dizer aqui que ele é required, ou seja, é obrigatório. E vou ter aqui um button, que vai ter o type submit, vai ter o texto avançar. E agora eu vou colocar aqui os estados que existem na minha tabela. A primeira option vai ser em branco, selecione um estado. Agora a gente precisa trazer os estados que estão aqui no banco de dados. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente já incluiu a conexão ao banco, né? Agora a gente vai fazer uma query no banco de dados. Então eu vou chamar aqui SQL code states, estados, select asterisco from estados, que é o nome da minha tabela. Tabela estados. Vou colocar order by, que eu quero que ele seja ordenado pelo nome, ascendente, ou seja, em ordem alfabética. Vou fazer agora SQL carry states, que vai ser igual a com, que é a variável que existe aqui, carry, SQL
underline code, underline states, or die, ou seja, se não der certo isso aqui, a gente vai matar, e eu vou mostrar o com error. Agora, a gente precisa criar um loop, né? Um loop que ele vai passar por cada uma dessas linhas aqui, uma por uma, pegando esses valores para a gente. Para fazer isso, eu vou abrir aqui, ó, dentro do select, porque eu quero que mostrem que as options sejam mostradas aqui. Eu vou abrir uma tag PHP e eu vou colocar um while, que é um laço de repetição, como eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores. Então, ó, reparem que eu fiz aqui, ó, abri PHP, coloquei o código PHP, fechei PHP. Por quê? Porque agora vem código HTML. Depois eu vou abrir PHP de novo e fechar esse laço que eu comecei aqui, ó. Então eu começo ele aqui, fecho o PHP para começar a escrever código HTML, depois eu abro de novo e fecho esse laço que está aqui. E depois eu fecho a tag PHP. Então eu venho aqui agora, ó, coloco option. Qual que vai ser o value dessa option? A gente já vou mostrar para vocês. Aqui no while eu vou fazer o seguinte, ó, criar uma variável chamada estado, que é igual a SQL carry states, essa consulta aqui, e vou chamar uma função que é a fetch association. O que essa função vai fazer? Ela vai, para cada linha que existe aqui na tabela, ela vai pegar esse valor que está aqui, dessa linha, ela vai criar um array com essas 3 colunas, e ela vai associar esse array nessa variável, jogar esse array para dentro dessa variável. Dessa forma, cada vez que esse loop rodar, eu vou ter a variável estado, com o índice id, que é esse aqui, o índice nome, que é o nome do estado, e depois o f, que está aqui. Você só vai ter acesso às colunas que você selecionar aqui. Então, se eu digitar aqui id nome, eu só vou ter essas duas, eu não vou ter o f mais. Então, eu coloquei asterisco, supondo que eu quisesse selecionar todas as colunas. Beleza, já expliquei isso para vocês. Vou apagar. E aqui, qual que vai ser o value? O value, ele vai ser o estado ID. O ID do nosso estado. E eu vou copiar isso aqui. E o valor que vai ser exibido para o usuário vai ser o nome. Posso salvar, Ctrl S, e atualizar a página aqui. Vou sair do arquivo conexão, né? Eu quero ir para o index. E temos aqui a nossa lista de estados, com todos os estados do Brasil. Quando eu seleciono um estado, vamos supor aqui com Rio de Janeiro, vou clicar em avançar. Vai aparecer aqui, ó, estado igual a 19. Por quê? Porque o método é get, o name é estado, o name desse select. Então a gente vai ter aqui a variável estado com sendo 19 o valor dela. Beleza, vamos continuando agora. A primeira coisa que eu quero é que quando um estado seja selecionado, ele venha selecionado por aqui também. Então, como é que eu faço isso? Vou abrir PHP aqui dentro da option. E vocês sabem que no HTML, as options ela tem o atributo selected. Quando eu quero que ela venha selecionada, eu ponho selected. Só que eu quero que apenas a option que tenha esse ID aqui seja selecionado. Então, eu vou fazer o seguinte. If se existir o get estado e o get estado for igual, lembrando que são dois iguais, então é um igual de comparação, né? Por isso que a gente usa dois iguais, como eu já expliquei para vocês na aula de operadores. Se o get estado, se esse valor for igual ao valor atual desse loop, né, o ID atual do loop, a gente vai colocar echo selected. Então, só vai ter um estado que vai ter... tem um fecha parênteses. Não, tá faltando um aqui. If isIt, abre parênteses, fecha parênteses, and tá certo agora. Isso. Se existir o estado for igual ao estado atual daqui, vai ser select, ou seja, só vai ter um estado com o ID 19, então só uma option vai vir selecionada. Então vou salvar, vou atualizar, temos aqui Rio de Janeiro, que é o estado que a gente definiu inicialmente selecionado. Beleza, já tenho o meu input de estado, agora eu vou querer criar o meu input de cidade. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente precisa verificar se existe a variável estado.
Então, if iset o estado, abre chaves, fecha PHP, depois abre PHP de novo e fecha PHP, porque aqui no meio a gente vai adicionar um código HTML que só vai acontecer se existir o meu estado. Para isso serve o if, como eu já expliquei para vocês também. Então, select, o name vai ser cidade, não vou querer usar o ID, e ele também vai ser required. Então, esse select ele só vai existir quando o estado tiver sido selecionado. E quando ele existir, ele vai ser obrigatório, porque eu quero que a pessoa selecione a cidade também. Então, deixo aqui o required, o name cidade. Qual que é o próximo passo? Option, sem value, selecione uma cidade. E aqui a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente pode até copiar isso aqui e adaptar. Então, eu posso pegar aqui, ó, vou trocar para cidade, SQL, carry, vamos chamar de cities. Só que ainda não tem essa variável, né? Não existe essa variável SQL, carry, cities. Então, eu vou colocar ela aqui. SQL, primeiro SQL code cities, que vai ser igual a select asterisco from cidades, seleciona todos os dados da cidade, vamos dar uma olhada aqui. Ó, todos os dados, ID nome e o ID estado, where ID underline estado é igual a, vou chamar aqui de state, vamos chamar de selected state. Essa variável eu não criei ainda, a gente vai criar ela já já. Tá, o que vai ser essa variável? Selected state vai ser igual a com, que é a minha conexão. E aqui eu vou chamar uma função que é a real escape string. O que essa função faz? Ela evita que alguém mal intencionado faça uma injeção de SQL, que é um ataque hacker. Então eu não vou entrar muito em detalhes disso agora, porque precisaria de um vídeo inteiro para explicar. Mas, para evitar que a pessoa digite aqui código SQL e manipule o nosso banco de dados diretamente, ou seja, se a gente joga esse valor que está aqui direto aqui, a pessoa pode executar código SQL direto aqui por cima. Então a gente precisa limpar isso daqui. E aí a gente usa essa função que é a real escape string. E ela vai limpar o get estado para eu poder usar ele aqui. Então assim eu já posso usar o meu estado. Agora eu preciso criar SQL carry cities, que vai ser o com carry SQL underline code cities or die com error, ou morre e mostra o erro para mim. E aí vem o meu while, e aí eu posso copiar isso aqui e trazer para cá para finalizar o loop. Beleza? Até aqui eu acho que está tudo certo. Agora a gente vai colocar as options, que são as cidades. Então, PHP, echo, cidade nome. E aqui eu vou colocar o cidade ID. Então, reparem que selecionei o estado. Só então, se existir um estado, eu vou mostrar o select de cidade. E esse select, os valores dele vão ser baseados na ID do estado. Então, eu tenho aqui, ó, ID estado, na tabela cidades. Eu quero pegar todas as cidades que têm o ID estado do estado que eu selecionei aqui anteriormente. Então, vamos salvar. Vou tirar isso aqui e vou atualizar. E agora, eu devo ter todas as cidades que fazem parte aqui do Rio de Janeiro. Só que tem um problema, ó. Se eu alterar aqui, isso não vai alterar aqui. Para fazer isso acontecer, a gente teria que usar JavaScript, para quando eu alterar isso aqui, isso alterar em tempo real. Só que como a gente não quer usar JavaScript aqui, o intuito é fazer isso para quem ainda não sabe JavaScript, ou seja, você só sabe PHP, a gente pode desativar esse campo aqui. Então, eu posso fazer isso da seguinte maneira, ó. PHP if iset get estado, se ele já tiver selecionado, eu vou dar um echo disabled, que é um atributo para a gente desativar esse input.
e aí a pessoa não consegue mais mudar. E aí a gente vai ter o negócio funcionando de um jeito que faz mais sentido, né? A pessoa não pode alterar aqui, então a gente vai ter só as cidades do estado que ela selecionou aqui. A gente pode também aqui, ó, order by, colocar para ordenar pelo nome da cidade, né? Para ficar ordenado em ordem alfabética, que eu acho que fica mais bacana. Se eu clicar em avançar, ele vai mandar selecionar uma da lista. Se eu selecionar e clicar em avançar, a gente vai ter aqui a cidade. Aí, como é que a gente pode fazer aqui? Bom, quando existir a cidade, é a hora que a gente vai processar o formulário e redirecionar o usuário para a próxima página. Como é que a gente pode fazer isso? Posso fazer aqui, antes disso aqui, ó, antes do estado, mas depois da conexão eu ponho if iset get cidade. Se existir a cidade, aí você vai fazer o que você quiser fazer. Vamos supor que seja um cadastro de usuário. Aí você vem aqui com carry, insert, into, usuários e faz o seu cadastro de usuário. Aqui você vai fazer o que você quiser fazer. Então, eu vou botar aqui, no meu caso, echo, você selecionou a cidade com o ID, e vou juntar aqui o ID, e vou colocar posso colocar aqui um die para finalizar a execução do meu script. E aqui dentro desse die, você poderia, por exemplo, colocar um link. Ó, você coloca aqui um link, e quando a gente tem aspas dentro de aspas, a gente usa essa barra para dizer que aspas não conta. E aí você poderia criar um link aqui, ó, mostrar para vocês, voltar ao início, por exemplo. Aí você põe aqui index.php, vou atualizar a página, né, porque eu já tenho aqui a cidade. Então, vou ter aqui o link, você selecionou a cidade com o ID 3601, que está aqui, e o link. Se eu clicar em voltar ao início, a gente vai recomeçar o processo. Então, Ceará, cidade, sei lá, Cedro, avançar, e aí tem aqui. Isso daqui é só um exemplo, tá? Aqui dentro você vai colocar a lógica do seu sistema. Eu não sei o que você quer fazer, se você quer cadastrar isso numa tabela do banco de dados, se você quer mostrar o resto do formulário, enfim, você faz aí da forma que você quiser. Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.